Então, como o próprio nome diz, o que é ciclagem precoce? É quando o ventilador interrompe, ele cicla antes do que deveria, certo? Muito bem. Então, em termos mais técnicos, o ventilador cessa o fluxo inspiratório, ou seja, ele cicla. Porque o que é ciclar? Ciclar é abrir a válvula expiratória, fechar a válvula ins. Quando eu fecho a válvula ins, eu cesso o fluxo inspiratório, tá? E aí eu permito a exalação. Então, quando o ventilador cicla antes do desejado pelo paciente, ele cessa o fluxo inspiratório antes do desejado pelo paciente. E como que eu sei que é antes do desejado pelo paciente? Porque o paciente ainda está inspirando, ele não quer expirar. Ele não quer expirar. O tempo neural dele ainda está no comando inspiratório. Então, eu estou tendo contração diafragmática, o paciente está fazendo esforço inspiratório, ou seja, ele quer ganhar ar, e de repente o ventilador fecha a válvula ins e para de mandar o ar para ele. Então, o ventilador entrou em expiração, mas o paciente não. O paciente segue no esforço inspiratório. Dessa forma, tá? O tempo ins ofertado pelo ventilador é menor do que o tempo ins neural do paciente. Essa é a causa da ciclagem precoce. Então, para resolver esse problema, o que eu tenho que fazer? Aumentar o tempo inspiratório. Concordam comigo? Vamos ver o como solucionar, depois eu vou falar do como detectar. Então, para solucionar, eu tenho que aumentar o tempo inspiratório até que a curva fluxo-tempo se normalize. Então, vamos lá. Como detectar? A curva fluxo-tempo vai evidenciar o esforço do paciente. Como que ela vai detectar, vai evidenciar o esforço do paciente? Porque, o que acontece, gente? Como que funciona a expiração, a curva de fluxo-tempo? Lembrem-se da curva normal, tá? Vai vir o fluxo, eu tô lá, fluxo inspiratório, né? Aí esse fluxo vai cair, fazendo um pico de pressão E, um pico de fluxo E, e depois ele vai... Opa, peraí que eu sempre fico torta aqui nesse espelho. Então, tá vindo fluxo ex, tá vindo fluxo ex, dispara, fluxo ins, faz um pico ins, né? E daí, vai ciclar, quando ciclar, vou ter uma queda, um pico de fluxo ex, e após o pico de fluxo, ele vai fazer, né, um formato, né, assim, meio, digamos assim, circular, voltando para o zero, tá bom? Então, a curva de fluxo faz tararara, volta para o zero. O que vai acontecer? Quando o ventilador ciclar, mas o ventilador ciclar, mas o paciente continuar fazendo esforço ins, após o pico de fluxo expiratório, vai ter um degrau. Ele não vai fazer aquela volta suave, né? Ele vai fazer um degrau, mostrando que houve um esforço. Então, vocês vão ver que o fluxo expiratório não vai fazer a curva típica, a curva normal dele. Ele vai fazer um degrau logo após o pico de fluxo expiratório, mostrando que o paciente ainda permanece em esforço ins, ok? Então, para solucionar, eu vou aumentar o tempo ins até que esse degrau pare de acontecer. Como que eu vou aumentar o tempo ins? Depende do modo que eu estiver. Se eu estiver no modo pressão controlada, eu consigo diretamente aumentar o tempo ins. Se eu estiver no modo VCV, eu
posso aumentar o tempo ins fazendo alguma dessas coisas ou um pouquinho de cada coisa, tá? Que é diminuir o fluxo, ou aumentar o volume corrente, ou aumentar a pausa inspiratória. Se eu tiver no modo de pressão de suporte, eu posso aumentar a pressão de suporte, ou diminuir a porcentagem de ciclagem, ou diminuir o rise time. Então, eu posso fazer uma dessas ações, ou combinar algumas ou todas dessas ações, com o intuito de aumentar o tempo ins até que a curva normalize.